Bom dia, sextona, tudo bem com vocês? Na nossa segunda aula da sétima semana, nós vamos aprender a fazer transformações. Isso mesmo, nós já vimos que um número racional pode ser escrito na forma de fração e também na forma decimal. Agora a gente vai aprender a fazer essas transformações. Como é que eu passo de número decimal para fração ou de fração para número decimal? Quer aprender? Vem comigo então! Olha só, vamos começar então falando de número decimal para fração. Vamos fazer essa transformação? Então eu coloquei aqui um número na forma decimal, que é o 2,4, e eu quero passar em fração. Como é que eu vou fazer? Bom, primeiro vamos fazer a leitura desse número. Aqui a gente sabe que o que está antes da vírgula corresponde à parte inteira, e o que ficou depois da vírgula é a parte decimal. Então aqui eu tenho 2 unidades e 4 décimos. Não é assim que nós aprendemos na aula passada? Então eu posso dizer que aqui eu tenho 2 inteiros e 4 décimos. 4 décimos. Bom, beleza. Agora vamos passar esses números para frações. 2 inteiros eu posso deixar na forma de 2 inteiros, tá? Vou deixar aqui como 2 inteiros mesmo. Aí a parte 4 décimos, que é a parte decimal, a gente vai transformar numa fração decimal, né? 4 décimos, como o nome já diz, é 4 sobre 10. Então, o número 2,4 ele pode ser escrito como uma soma, né? De 2 inteiros mais 4 décimos. Se eu quisesse deixar na forma mista, né? Eu já ia deixar assim, ó, 2 inteiros e 4 décimos. Esse seria um número misto, né? Estaria na forma mista. Mas eu quero escrever na forma de fração. Fração imprópria, no caso. Bom, para eu fazer essa soma, ó, eu vou calcular o MMC de 10 e de 1, que vai ser 10, né? Fácil de fazer. Vou trocar pelas frações equivalentes. E aí vai ficar da seguinte maneira. Para que esse 1 vire 10, basta multiplicar por 10. Faz a mesma coisa com 2, ficou 20. Aqui já era 10, vai só copiar, fica 4 mesmo. Então ficou 20 décimos, que corresponde a 2 inteiros, né? Mais 4 décimos. Isso é igual a 24 décimos. Olha só então, ó. Chegamos a essa igualdade, que 2,4 corresponde a 24 décimos. Legal, né? Então 2,4 é igual a 24 décimos. Ok? Vamos lá para mais um exemplo. Nesse exemplo aqui, a gente tem o número 0,12. 0,12 a gente sabe que são 0 unidades, né? 0 inteiros. Tem aqui 1 décimo e 2 centésimos, né? Então, a parte inteira é o que está antes da vírgula. A parte decimal, né, é o que está depois da vírgula. Então, é o número de 2 casas decimais, décimos e centésimos. Não se esqueça da aula número 1, tá, gente? Ela é importantíssima. Bom, como é que eu posso decompor então esse número? Esse número eu posso escrever ele como 0 inteiro mais 1 décimo. Tá? Estou fazendo uma decomposição, né, de acordo com o valor posicional do algarismo. Mais 2 centésimos. 2 centésimos. Vamos trocar isso por frações. Tá? Então, 0 inteiro mais 1 décimo mais 2 centésimos. O 0 inteiro é 0 mesmo. 1 décimo eu coloco na forma de fração, 1 décimo. 2 centésimos na forma de fração é 2 sobre 100. Tá tranquilo? Agora eu vou somar essas frações. Para eu somar essas frações, eu tenho que encontrar o MMC de 1, 10 e 100, que vai ser o 100, tá? Então, ó, vamos substituir as frações agora por denominadores, por frações equivalentes com denominadores iguais a 100. Vamos lá, para que esse 1 vire 100, é só multiplicar por 100, né? Faz 0 vezes 100, continua 0. Então, aqui continua 0 centésimos, é a mesma coisa que 0. Esse 1 décimo aqui, ó, vou multiplicar o 10 pelo 10 para dar 100. Vou fazer 1 vezes 10,
vai dar 10 centésimos. Então, 1/10 é equivalente a 10 centésimos. E aqui o 2 centésimos continua igual, né? Porque não mudou o denominador. Então, vamos fazer essa soma. Ó. A gente já sabe que o denominador se mantém. Então, eu vou manter o 100 aqui. E vou fazer a soma só dos numeradores. Então, fazendo a soma dos numeradores, eu tenho 10 mais 2, que é igual a 12. Tá certo? Então, ó, 0,12 é igual a 12 centésimos. Até a leitura desse número aqui, né, é fácil de fazer. Ó. Aqui eu tenho o quê? 12 centésimos, né? 12, faço a leitura pela última ordem. 12 centésimos. E aqui também, nessa fração, a gente tem o número 12 centésimos. Ok? Vamos lá? Continuando, então. Agora, a gente tem um número decimal, ó, que a parte inteira dele é o 9. Então, eu tenho 9 unidades. E a parte decimal dele tem 3 casas decimais. Tem décimos, centésimos, milésimos, certo? Para eu fazer a escrita desse número na forma de fração, a gente vai fazer a decomposição dele, pegando o valor posicional de cada algarismo. O 9 ali vale 9 inteiros, né? 9 mesmo. Depois eu tenho ali, ó, 0 décimos. Eu já vou colocar direto, tá, gente? Na forma de fração, por questão de espaço. Depois eu tenho ali, ó, 0 centésimos. E ainda tenho 7 milésimos. 7 milésimos. Então, essa soma aqui, ó, corresponde ao número 9,007. Tá tranquilo? Agora, vamos transformar todas essas frações numa única fração. Então, a gente coloca o 1 embaixo do 9, né? E vamos encontrar o MMC de 1110 e 1. Bom, como todos esses números são potências de 10, como a gente viu, né? Então, eles são múltiplos, né? O 1000 ele é múltiplo de 100, múltiplo de 10. Então, eu posso usar como MMC a maior das potências que eu tiver aqui embaixo. O maior dos denominadores. Então, aqui, ó, vou trocar por 1000. Vou trocar por 1000 também essa fração. Essa outra aqui também. E a do 7 vai manter o 1000, né? Que é o que já estava. Então, olha só. Eu tenho aqui, ó, 1 vezes 1000 para dar 1000. Vou fazer 9 vezes 1000, dá 9000. Então, eu encontrei uma fração equivalente a 9 inteiros, só que com o denominador 1000. 9.000 milésimos dá 9 inteiros. Aqui eu tenho que multiplicar o 10 pelo 100 para dar 1000. Faz a mesma coisa com 0. 0 vezes 100 dá 0. Multiplico o 100 pelo 10 para dar 1000. Faz 0 vezes 10 que dá 0. Aqui eu não vou multiplicar nada, então vai manter o 7. Bom, essa soma de frações aqui, ó, deu 9.007 milésimos. 9.007 milésimos, tá? Então, olha só. O número 9,007, esse número decimal, pode ser representado por essa fração que está aqui. 9.007 milésimos. Pessoal, então nós chegamos a essas 3 conclusões aqui, né? Nós vimos que 2,4 é igual a 24 décimos, que 0,12 é igual a 12 centésimos e que 9,007 é igual a 9.007 milésimos. Agora, veja o seguinte. Olhem com bastante atenção agora, gente. Compara só o numerador da fração com o número que a gente tinha na forma decimal. Aqui eu tenho 2,4 e aqui ficou 24. Aqui eu tenho 0,12, ficou 12. Que tinha 9,007, ficou 9.007. Então, perceba. Se eu vier aqui tirar a vírgula, não fica exatamente o numerador da fração? E aqui, não acontece a mesma coisa? Se eu tirar a vírgula aqui, não fica 0,12, que é a mesma coisa que 12? E nesse aqui, ó, se eu tirar a vírgula, não fica 9.007? Então, olha só. Tem um processo prático, né? Para a gente transformar números decimais em frações, sem ter que ficar recorrendo àquelas somas de frações que nós vimos. Tá? Qual é o processo prático? O processo prático é o seguinte. O numerador da fração vai ser o próprio número que você já tem, sem a vírgula, tá legal? Então, ó, 0,12, eu simplesmente 12, 9.007 e 24. Então, o numerador da fração
sempre é o próprio número que está na forma decimal. Agora, o denominador vai ser uma potência de 10, como nós já vimos, certo? E aí, qual é a relação da potência de 10 com as casas decimais? Repare que esse número aqui tem uma casa decimal. Uma casa decimal. Então, o denominador dele vai ter apenas um zero. Então, aqui embaixo, sempre sei que será uma potência de 10. Ou é 10, ou é 100, ou é 1000. Tá? Então, a quantidade de zeros que eu vou ter aqui, ó, vai ser igual à quantidade de casas decimais do número. Uma casa decimal, um zero. Tá tranquilo? Olha aqui, ó. Aqui eu não tenho duas casas decimais. O que são casas decimais? É a quantidade de algarismos após a vírgula, tá? Então, após a vírgula aqui, ó, tem duas casas decimais. Se eu tenho duas casas decimais, qual vai ser a quantidade de zeros que vão aparecer? 2 zeros. Tá legal? Então, eu tenho uma potência de 10 com 2 zeros. E aqui eu tenho 3 casas decimais. 3 casas decimais. Lembrando que as casas decimais vêm após a vírgula, né? Se eu tenho aqui 3 casas decimais, então a quantidade de zeros que eu vou ter no denominador vai ser igual a 3, né? 3 zeros. Tá aqui, ó. Tá legal? Então, a gente consegue ter esse processo prático. Então, vamos pensar no processo prático aqui, ó. E transformar esses números decimais em fração. Vamos usar o processo prático e não aquela soma de frações, tá? Aquela soma lá serve para a gente entender. Uma vez que a gente entendeu, aí a gente vai para o processo prático. Vamos lá, aqui eu tenho, ó, no numerador eu vou copiar esse número sem a vírgula, 47. E aqui embaixo eu tenho que pensar nas casas decimais. Então vamos lá, vou colocar a casa decimal aqui, ó, que eu apaguei. O que a gente tem aqui, ó? Uma casa decimal. Se eu tenho uma casa decimal, aqui vai ter um zero. Então vai ser o 10. Olha que fácil. Aqui, ó, 3,71. Eu vou copiar o número como se não tivesse a vírgula. Então ficou 371. Repare que eu tenho duas casas decimais. Se eu tenho duas casas decimais, no denominador vão ter 2 zeros. Então é o 100. E esse último número, 0,775, ele é um número formado por 3 casas decimais. Então, eu sei que no denominador vai ter o 1000, 3 zeros. E o numerador é o próprio número que está aqui, né? 775. Tá legal? Então, aqui a gente viu um processo prático para transformar os números decimais na forma de fração. Agora, daria para a gente simplificar, né? Tem algumas frações aqui que eu posso simplificar. Por exemplo, essa aqui daria para simplificar por 2. Ficaria 12 quintos. Certo? Mas, né, se eu deixar minha resposta assim, já está certo. A não ser que o exercício peça a forma irredutível. Se ele pedir a forma irredutível, aí não tem jeito. A gente tem que ir simplificando. Tá? Mas usa o processo prático para encontrar a fração decimal, né? E depois você simplifica e chega na resposta. Ok? Agora vamos ver o contrário, né? Como passar de fração para forma decimal. Aguarda aí. Agora o nosso desafio, gente, vai ser passar de fração para forma decimal. Como é que eu represento esse número racional na forma de fração para a forma decimal? Então, primeiro vamos entender, né? Depois a gente vê um processo prático. Olha só, 21 décimos, eu posso escrever esse 21 como uma decomposição, né? O 21 é 20 mais 1, certo? Então, ficou 20 mais 1 décimos. Agora, a gente sabe que quando a gente soma os numeradores, é porque os denominadores eram iguais. Então, eu posso abrir essa soma como sendo 20 décimos mais 1 décimo. Tudo bem até aqui? Então, ó, 20 décimos mais 1 décimo é igual a 21 décimos. Aqui tá tranquilo, né? Agora, repare no seguinte. Esse 20 décimos eu posso simplificar um zero de cima com um zero de baixo. Tá legal? Estou simplificando, né? Ficou 2 inteiros. Então, aqui ficou 2 inteiros e mais 1 décimo. Bom, 2 inteiros e 1 décimo, na forma decimal, o 2, que é a parte inteira, vai ficar antes da vírgula. E o 1 décimo fica depois da vírgula. Então, aqui a gente tem, ó, um número 2 inteiros, 2 unidades,
e 1/10. 2,1, 2 inteiros e 1/10. Tá legal? Fácil, né? Vamos lá para o próximo exemplo. 102 centésimos. Bom, 102 centésimos, eu posso decompor ele como 100 mais 2. 100 mais 2, 102 centésimos, certo? Agora, essa soma aqui, ó, se ela existe no numerador, é porque os denominadores eram iguais. Então, aqui ficaria 100 centésimos mais 2 centésimos. Confiram aí, ó, não perca a linha do raciocínio. 100 centésimos mais 2 centésimos dá 102 centésimos. Até agora, a gente só foi mudando a forma de escrever. Vamos pensar, ó, 100 centésimos, eu posso simplificar, né? Cortando o zero da unidade em cima com o zero da unidade embaixo. Zero da dezena em cima com zero da dezena embaixo. Ficou 1 inteiro. 1 sobre 1 é a mesma coisa que 1 inteiro. Então, ficou 1 inteiro mais 2 centésimos. E aí? Quanto dá, né? Qual é o número decimal que corresponde a 1 inteiro e 2 centésimos? Vamos lá, ó. A parte que é inteira fica antes da vírgula. Então, 1 inteiro. Tem alguma quantidade de décimos aqui nesse número? Não tem nada de décimos, né? Mas eu tenho 2 centésimos. Então, tá aí, ó. Esse é o nosso número. Repare que aqui a gente tem, ó, uma unidade, que é 1 inteiro, né? 0 décimos, não tem nada de décimos aqui. E tem 2 centésimos. Então, 1,02 corresponde à fração 102 centésimos. Tá legal? E para finalizar, o último exemplo, 86 milésimos. Eu posso decompor o 86 como 80 mais 6 sobre 1000. 86 milésimos. Posso separar em duas frações, como sendo 80 milésimos mais 6 milésimos. Esse 80 milésimos aqui, ó, dá pra gente simplificar cortando o zero, né? Um zero do 80 com o zero do 1000. Então, ficou 8 centésimos e 6 milésimos. 8 centésimos mais 6 milésimos. Agora, vamos pensar, ó. Eu tenho alguma parte inteira aqui? Tem parte inteira? Não, não tem parte inteira. Tem décimos? Tem alguma fração com 10 aqui embaixo? Também não. Mas tem centésimos e milésimos. Então, olha só. O que eu vou colocar na unidade? A unidade vai ser 0, porque não tem a parte inteira. O décimo vai ser 0, porque não tem décimos. Agora, o centésimo vai ser 8 e o milésimo vai ser 6. Então, vamos preencher aqui, ó. Vai ficar 0 unidades, 0 décimos, 8 centésimos e 6 milésimos. Então, deu 0,086. Esse número decimal corresponde a 86 milésimos. Tá tranquilo? Até a própria leitura, né? É fácil de fazer aqui, ó. Aqui eu tenho, como é que eu leio esse número? Eu posso ler como 0 inteiros e 86 milésimos, ou apenas 86 milésimos, tá? Ó, 86, e aí eu falo o nome da última ordem. Tô no milésimo, 86 milésimos. Tá certo? Assim como nós vimos um processo prático para transformar número decimal em fração, também vamos ver o processo prático para passar de fração para decimal. Então vamos lá, ó. Comparem bem, esses foram os resultados que nós obtivemos, né? Comparem bem o número na forma decimal com o numerador. É o mesmo, não é o mesmo? A diferença é que aqui eu tenho a vírgula e aqui eu só tinha o 21. Mas aí a gente consegue estabelecer uma relação entre a quantidade de zeros, né? Aqui eu tenho um zero. Se eu tiver só um zero, quantas casas decimais vai ter o meu número decimal? Uma só. Tá legal? Então, olha só. O denominador tem um zero apenas. Se tem um zero, vai ter uma casa decimal. Uma casa decimal. Tá certo? Aqui eu tenho 2 zeros. Nessa fração, meu denominador tem 2 zeros. Se tem 2 zeros, quantas casas decimais vão aparecer ali? Exato, 2 casas decimais. 2 casas. E aqui nesse outro último exemplo, que o meu denominador tinha 3 zeros. Quantas casas decimais eu tenho que apresentar no número decimal? Se tem 3 zeros, vão ser 3 casas decimais. Tá? 3 casas. Vejam só.
Então, significa o seguinte, para eu passar de fração para forma decimal, eu vou repetir o numerador. E aí eu venho contando casas decimais da direita para a esquerda, tá? Então, olha só, tinha uma casa decimal, eu conto uma casa, põe a vírgula. Aqui, eu copiei o numerador, copiei o 102. Aí, como tem duas casas decimais, eu conto, uma, duas, e ponho a vírgula. Aqui eu tinha, copiei o numerador, que era 86, e aí eu tinha que representar três casas decimais. Então, eu conto lá, uma, duas, e aí para preencher eu completo com zero, né? 3, põe a vírgula e fecha com zero. Tá? Então, aqui a gente tem um processo prático, né? Para estar transformando frações em números decimais. Deixa eu fazer mais alguns exemplos aqui. Olha só, vamos transformar então essas frações em números decimais. Como é que a gente faz isso? Eu vou repetir o numerador, 52. Aqui eu vou repetir 423. Aqui eu vou repetir o 7. Tá certo? Agora eu vou contar as casas decimais para eu localizar a vírgula. Então, olha só, eu sei que como tem um zero apenas, tem que ter uma casa decimal. Então, eu venho da direita para a esquerda. Conto lá, uma casa e põe a vírgula. Tá legal? Então, ficou 5,2. Aqui, nessa fração de baixo, como nós temos dois zeros no denominador, são duas casas decimais que eu devo ter. Então, eu venho contando da direita para a esquerda. Vamos lá, contei, uma, duas. Então, eu ponho a vírgula entre o 4 e o 2. Pronto, ficou 4,23. Tá certo? E aqui, 7 milésimos. Como são 3 zeros no denominador, eu tenho que contar 3 casas decimais. Então, eu vou vir da direita para a esquerda, né? Vamos lá, eu vou contar. Contei uma. E agora, que não tem mais como contar? Vai preenchendo com zero. Pronto, contei duas. Ainda não deu certo, tem que preencher mais zeros. Contei 3. Agora vai aparecer a vírgula. Tá aí antes da vírgula que eu ponho outro zero. Então, olha só, eu tive que completar com zeros à esquerda, tá certo? Para ficar 0,007. 7 milésimos. Se a gente quiser fazer a leitura aqui ainda, né? 5 unidades e 2 décimos. 5 inteiros e 2 décimos. Tá? Ou 52 décimos. Aqui 4 unidades, 2 décimos e 3 centésimos, ou eu posso ler como 423 centésimos. E aqui eu tenho 0 na unidade, 0 décimos, 0 centésimos e 7 milésimos. Então eu faço a leitura como 7 milésimos. Tá aqui, 7 milésimos. Tá ok? Pessoal, eu vou fazer 2 exercícios da apostila, ou parte deles, tá? Ele vai aparecer aí na sua tela, leia com atenção, e eu já venho com a resposta. Pause o vídeo, tente fazer antes do professor. Olha só o exercício número 4 da página 14, pessoal. Fala assim, encontre uma fração decimal equivalente à fração que foi dada e depois represente na forma decimal. Tá legal? Então, primeiro a gente vai encontrar uma fração decimal. Como é que eu faço isso? Bom, para encontrar uma fração decimal, eu preciso pegar o 20 e transformar ele em 100. Então, tem que encontrar uma fração equivalente, só que ao invés de usar o 20, tem que usar o 100, tá certo? Como eu faço isso? Multiplicando por 5. Lembrando de multiplicar em cima e embaixo. Então, ficou 7 vezes 5, 35. Então, 7 vinteavos é equivalente a 35 centésimos. Bom, 35 centésimos, a gente sabe que deve-se copiar o 35, né? E aí vamos pensar, quantos zeros eu tenho aqui? Não são 2 zeros? 2 zeros, 2 casas decimais, uma, duas, e aí eu coloco a vírgula. Para não ficar vazio, né, sem nada antes da vírgula, a gente acrescenta um zero. Então deu 0,35. 7 vinteavos é igual a 35 centésimos, tá? 0,35. Letra B. Tem que transformar 15 quartos numa fração centesimal para depois, né, numa fração decimal ou centesimal, para depois eu conseguir transformar em fração, decimal. Para depois conseguir transformar em número decimal. Vamos lá. Então, eu preciso transformar esse 4 em 100. Então, vou fazer 15 quartos virar uma fração com denominador 100. Para isso,
vou multiplicar aqui por 25. 4 vezes 25 dá 100. Faz a mesma coisa com 15. Vamos fazer 15 vezes o número 25. 15 vezes o 25, ó, vai dar 125. Depois vai dar 25 aqui, 250. Dá 375. Bom, como é que eu transformo agora para número decimal? Eu vou copiar o numerador, vou copiar o 375. E agora eu vou contar as casas decimais, ó. Aqui eu não tenho 2 zeros, certo? Se são 2 zeros, são 2 casas decimais, ó. 1, 2. Põe a vírgula entre o 3 e o 7, né? Então deu 3,75. 3,75 é a mesma coisa que 15 quartos. Essa aqui, ó, que está na forma mista. Então primeiro vamos passar em fração, né? Lembra como é que passa de número misto para fração? Então, eu multiplico no denominador pela parte inteira. Então, eu faço 5 vezes o 3, que dá 15. E somo com o numerador. 15 mais 3, 18. Ficou 18 quintos. Agora, eu vou fazer esse 18 quintos virar uma fração com denominador 100. Tá legal? Ou, melhor ainda, vou fazer virar uma fração com denominador 10. Fica até mais fácil para mim, né? Como é que eu faço para o 5 virar 10? Multiplica por 2. Faz a mesma coisa com 18, multiplica por 2, deu 36. 36 décimos, olha só. Eu vou copiar o numerador, que é o 36. E aí vamos contar as casas decimais. Como aqui embaixo eu tenho décimo, então eu sei que é uma casa decimal apenas. Conto uma casa e põe a vírgula. Então ficou 3,6. Ok? E a última aqui, ó, 3/12. Eu preciso fazer essa fração virar uma fração com denominador decimal, 10, 100, 1000, tá? Só que 12, né? Como é que eu vou fazer para o 12 virar 100 ou virar 10? É meio difícil assim de cara, mas eu posso dividir o 12 por 3, desculpa. E aí eu vou dividir em cima também, vai ficar 1/4, tá? Então 3/12 é equivalente a 1/4. E agora eu faço o 4 virar 100. Como que eu faço para o 4 virar 100? Eu multiplico 4 pelo 25, tá certo? Então tá aí, ó, estamos multiplicando por 25. 1 vezes o 25 deu 25, 4 vezes 25 dá 100. Então eu tenho que 3/12 é equivalente a 1/4, que é equivalente a 25 centésimos. E agora, quanto vai dar isso? Bom, eu vou copiar o numerador, que é o 25, e aí pelo fato de eu ter o 100 aqui embaixo, 2 zeros, eu vou fazer a vírgula andar 2 casas, né? Então, ela vai andar 1, 2. Então, ela vai ficar antes do 2, a vírgula. Para não ficar vazio aqui, a gente preenche com 0. Então, dá 0,25. Certo? Agora, vou contar um segredo para vocês. Existe um segundo processo prático para a gente fazer isso, que é dividindo o número de cima pelo de baixo. Eu não sei se vocês vão achar mais fácil ou mais difícil, mas também dá certo, tá? Ó, se eu fizer, né, a divisão do 7 pelo 20, 7 dividido por 20, vai dar 0,35. Tá? Então, é uma outra forma da gente encontrar, né, um número decimal que corresponde a uma certa fração. Se eu pegar aqui o 15 e dividir pelo 4, tá? Eu não vou me preocupar agora em fazer as operações, que não é o objetivo da aula. Só estou mostrando um outro processo prático. Se eu pegar o 15 e dividir pelo 4, o de cima que divide pelo de baixo, tá? Vai dar 3,75. Se eu pegar aqui, ó, o 18 e dividir pelo 5, eu vou encontrar como resultado o 3,6. Tá? Então, é sempre o de cima que a gente divide pelo de baixo e vai dar um número decimal correspondente à fração. Tá legal? Então, fiquem com Deus. Não, calma. Antes da despedida, vou colocar mais um exercício aí na sua tela, que é o exercício número 5. Tenta fazer antes do professor, tá certo? Só, e agora sim, no último exercício, ó, exercício 5 da página 15, eu não coloquei ele completo aqui, tá? E até a letra F, eu fiz o que coube na lousa. Transforme os números decimais em frações. Então, para eu transformar um número decimal em fração, é muito fácil também, né? Então, um processo prático, né? Que é você copiar o número que está aqui. Então, 73 vai ficar no numerador.
E aí o denominador vai ser uma potência de 10, de acordo com o número de casas decimais. Eu tenho uma casa decimal, eu coloco só um zero aqui, tá certo? Então vai ficar 10, né? Vai ficar aqui o 10. Deixa eu apagar dessa cor. Então eu tenho que 7,3 dá 73 décimos, né? Eu tenho 7 unidades, 3 décimos, isso corresponde a 73 décimos. Olha só esse aqui, ó. Eu vou copiar o numerador, vai ser a cópia desse número. Só que aí eu não preciso colocar os zeros, né? Então vai ficar 137. O denominador vai ser uma potência de 10. Eu sei que vai ser 10, 100, 1000, 10 mil, 100 mil. Tá legal? Depende da quantidade de casas decimais. Aqui tem 4 casas decimais, ó. 1, 2, 3, 4 casas decimais. Portanto, o meu denominador vai ter 4 zeros. Bom, se vai ter 4 zeros, vai ser o 10 mil. Então, ficou 137 décimos de milésimos, né? Ó, 0 unidade, 0 décimos, 1 centésimo, 3 milésimos, 7 décimos de milésimos. Tá? 133 décimos de milésimos. Ó, essa aqui é parecida com a A, né? Eu vou copiar o 86. Como eu tenho uma casa decimal apenas, então aqui embaixo fica o 10. Aqui eu vou copiar o 49 no numerador. E o denominador vai ser uma potência de 10, que agora vai ter 2 zeros, porque esse número tem 2 casas decimais, então eu vou ter aqui 2 zeros. Vai ser o 100, né? 49 centésimos. É assim mesmo que a gente lê esse número, né? 0 unidade, 4 décimos, 9 centésimos. Eu leio como 49 centésimos. Tá legal? Agora sim, ó, tarefa no final do vídeo, tá? Não deixem de fazer. Na quinta-feira a gente tem a live para tirar as dúvidas, tá? Então não deixe de fazer essa tarefa, muito importante, essa parte de transformar de um número decimal para fração e fração para decimal. Nós vamos voltar a rever esse assunto no 7º ano. Então ele é fundamental, né, que você aprenda agora no 6º, porque lá no 7º a gente vai aprofundar, não retomar, tá? Vamos só dar uma passadinha assim para relembrar e aí aprofundar o conteúdo. Tá legal? Então fiquem com Deus, uma boa semana, né? Ainda tem mais aulas ainda para gravar, mas uma boa semana a todos e um beijo.